Então, galera, a gente vai responder juntos agora algumas questões do Praticando o Aprendizado do livro de vocês, tá bom? Antes de responder, eu vou jogar na tela a imagem da questão, dá uma pausa, tenta responder ela sozinho, depois volta aqui para acompanhar a resolução, tá bom? Eu não vou fazer toda a sessão de exercícios para a gente poder ganhar um tempinho, mas as outras questões que não forem feitas ficam como exercício para vocês e a gente volta para corrigir depois. Caso esse vídeo acabe ficando muito longo por conta da explicação e da resolução de questões, dá uma pausa para assistir a próxima aula para não atrapalhar a aula de ninguém, tá bom? A primeira questão diz o seguinte: recentemente, o PAN, Programa Alimentar Mundial, efetuou lançamentos aéreos de 87 toneladas de alimentos sem uso de paraquedas, na localidade do Vema, em Angola. Os produtos foram ensacados e amarrados sobre placas de madeira para resistir ao impacto da queda. A figura ilustra o instante em que um desses pacotes é abandonado do avião. Para um observador em repouso na Terra, o diagrama que melhor representa a trajetória do pacote depois de abandonado é... Galera, nessa situação a gente vai voltar para aquela situação problema que a gente encerrou a nossa explicação. Observe que eu estou falando de um observador em repouso. Esse carinha aqui. Para ele, o pacote que saiu do avião continua indo para frente por inércia, ao mesmo tempo que ele cai. Se esses dois movimentos acontecem de forma simultânea, o movimento que ele observa é esse aqui. Então, cadê? A trajetória do pacote é a trajetória 5. Então posso representar assim, galera, para ficar mais fácil para a gente ver. Eu tenho a mesa de 80 centímetros de altura, tenho um alcance de 80 centímetros, tudo bem? A questão quer saber a velocidade com que ela sai da mesa. É essa velocidade aqui que a questão quer. Essa velocidade é o Vx. A gente já viu que essa velocidade ela é constante. Se essa velocidade é constante, eu posso calcular ela como sendo o espaço dividido pelo tempo. O espaço eu tenho, foi 80 centímetros. Nosso objetivo agora é calcular o tempo. E aí, galera? Eu posso pensar no tempo de queda dela. O tempo de queda dela é o mesmo tempo que ela percorre esses 80 centímetros. Como é que eu consigo calcular esse tempo de queda? Se o movimento é uniformemente variado, ΔH, uma vez que eu estou pensando no movimento vertical, igual V0YT, mais ou menos GT² sobre 2. Tudo bem? Como a gravidade veio em metros por segundo ao quadrado, a gente vai ter 0,8, 80 centímetros no caso, transformei para metros, é igual. Ele começa a cair com a velocidade vertical de 0. Por quê? Porque a questão disse que a bola rola lateralmente no caso. Então esse V0Y aqui, zero, não me interessa. Eu vou usar mais ou menos. À medida que o tempo passa, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a gente tem o tempo, a gravidade, desculpa, positiva. Então 10t² dividido por 2. Continuando aqui, 10 dividido por 2, 5. Então eu tenho 5t² igual a 0,8, certo? Passo esse 5 para o outro lado. Está multiplicando, vem para o outro lado, dividindo. t² igual a 0,8 dividido por 5. t² igual 0,8 dividido por 5, galera. Isso dá quanto? 0,16. Só que nesse caso, a gente tem t². T é igual a raiz de 0,16. A raiz de 0,16 vai ser 0,4 segundos. Então, a gente tem o tempo, volto para cá. Espaço dividido pelo tempo. O espaço também 0,8.
Também transformando para metros, o tempo 0,4. 0,8 dividido por 0,4, 2 metros por segundo. A terceira questão, galera, diz o seguinte: o esquema a seguir representa uma correia que transporta minério lançando no recipiente R. A velocidade da correia é constante. Para que todo minério caia dentro do recipiente, a velocidade V da correia, dada em metros por segundo, deve satisfazer a desigualdade. E nas alternativas tem aí, no caso, a velocidade mínima da correia e a velocidade máxima dela. Observe o seguinte: se a correia for muito rápido, esses grãos, esses minérios no caso, vão ser jogados depois desse recipiente. Se a correia for muito devagar, os grãos vão cair antes do recipiente. Então tenho que admitir que a velocidade mínima dele é para que ele percorra 1 metro, para que o alcance no caso seja 1 metro. A velocidade mínima é para que o alcance seja de 1 metro e a velocidade máxima para que o alcance seja de 4 metros. São as distâncias que a gente tem aqui no caso da margem lateral primeira aqui do recipiente e da segunda lateral do recipiente. Tudo bem? Para calcular o alcance, a gente já viu na questão anterior um bom caminho. A gente pode calcular primeiro o tempo de queda. O tempo de queda não vai depender da velocidade com que a correia vem. Então, a gente vai pensar simplesmente nessa altura de 5 metros aqui. Beleza? Vou calcular aqui no cantinho. ΔH é igual a V0YT mais ou menos GT² sobre 2. O ΔH é essa altura aqui, 5 metros. O V0Y, pelo mesmo princípio da questão anterior, uma vez que a correia está jogando o minério para frente e não para baixo, zero. Então, zero esse termo. Uso mais ou menos, mais porque o minério está caindo, a velocidade aumenta. 10 vezes T² sobre 2. 5 é igual a 5T². Fazendo aqui no cantinho, T² é igual a 5 dividido por 5. T igual a 1. Segundo, uma vez que 5 por 5 dá 1, a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Beleza? Aí eu quero saber a velocidade para que ele percorra essa distância e a velocidade para que percorra essa distância. Vou chamar de V1 e V2, só para diferenciar, tá bom? V1, espaço dividido pelo tempo. O espaço 1 dividido por 1, 1 metro por segundo. V2, espaço dividido pelo tempo. O espaço 4, o tempo 1. Então, 4 metros por segundo. Então, nesse caso, a gente tem que a velocidade precisa ser maior que 1, menor que 4. A próxima questão também fala do mesmo esquema anterior. Se for aumentado o desnível entre a correia transportadora e o recipiente R, o intervalo de variação das velocidades limite para que todo minério caia em R, então se eu estou falando de aumentar o desnível, é porque a correia vai ficar mais alta. Se a correia fica mais alta, galera, a gente vai ter aí, no caso, o quê? Um tempo de queda maior, beleza? Pensando aí no V1, tá? O ΔS1 vai ser igual, mas eu vou ter um ΔT maior. Então esse V1 vai ficar menor. O V2, eu vou ter o mesmo ΔS, só que um ΔT maior também, igual ao anterior. Então esse V2 fica menor também. E essas velocidades elas tendem a se aproximar uma da outra. Faz o teste, fica com o exercício de casa. Dobra esse tempo. Vê a distância no caso, vê a velocidade no caso, V1, V2,
se o tempo for o dobro da questão anterior. Depois quadruplica. Note, no caso, que o intervalo fica cada vez menor. Alternativa letra E. Um motociclista de motocross move-se com velocidade de 10 metros por segundo sobre uma superfície plana até atingir uma rampa A, inclinada de 45 graus com a horizontal, como indicado na figura. A trajetória do motociclista deverá atingir novamente a rampa a uma distância horizontal D. Ele diz que D é igual a H. Isso aqui é o que vai responder a questão para a gente. Do ponto A, aproximadamente igual a. Então ele quer saber, no caso, a distância que ele vai percorrer até atingir a rampa de novo, só que ele me disse que essa distância vai ser igual à altura que ele vai percorrer. D igual a H. Beleza? Vamos lá, galera. No caso de D, a gente tem um movimento uniforme. D, movimento uniforme. No caso de H, a gente tem um movimento vertical. Tudo bem? O U aí parecido com o V, mas vocês já reconhecem minha letra. Pensando aqui, galera. Se D é um movimento uniforme, S igual a S0 mais VT. Se H é um movimento vertical, eu poderia colocar aqui no caso ΔS, tá? Igual VT. ΔH igual a V0YT mais ou menos GT quadrado sobre 2. Tudo bem? Galera, ele disse que D igual a H. Esse ΔS aqui é o que eu vou chamar de D, é a distância que ele percorre. O ΔH é o H, é a altura que ele percorre, pessoal. Então a gente vai ter que Vx, eu vou colocar Vx só para facilitar a nossa vida, tá? T é igual V0YT mais, já vou adiantar o mais, né? Tá caindo, GT quadrado sobre 2. A gente já sabe que esse V0Y aqui corta. E a gente já sabe por quê. A questão me disse que ele foi para frente com a velocidade 10 vezes T igual, já vou adiantar um pouquinho a nossa vida, 5T quadrado. Tudo bem? A gente vai ter uma equação de segundo grau aí, né? Eu vou mandar esse 5T quadrado para o outro lado. Vai ficar menos 5T quadrado mais 10T igual a 0. Tudo bem? Galera, responder essa equação de segundo grau, só para não ficar muito longo nessa equação, nessa questão, mas vocês sabem responder, né? A gente consegue simplificar, fica menos t quadrado mais 2t igual a 0, e por aí vai. Mas eu vou adiantar um pouquinho, e eu vou encontrar que t pode ser 0 ou 2 segundos. O que vai nos interessar são os 2 segundos, certo? A questão quer saber a distância que ele percorre. Eu volto para cá, ó. Eu quero saber o D, no caso. O ΔS, ou D, tanto faz, é igual a VT, onde esse V é o Vx. ΔS vai ser igual a V10 vezes T2, que a gente calculou aqui. O ΔS é igual a 20 metros. Tudo bem? A gente fica por aqui, só nessas questões. Eu quero que as outras questões vocês tentem fazer, depois a gente vai comentar elas também, tá bom? Tá na descrição a atividade de hoje.